Olá, vamos direto ao ponto com uma revisão de colocação pronominal. O foco aqui é total nos detalhes que fazem a diferença para gabaritar a prova. Sem enrolação, vamos começar. A grande questão é sempre essa, não é verdade? Onde vai um pronome? Antes, no meio ou depois do verbo? A resposta, na verdade, está num conjunto de regras bem claras que a gente vai desvendar agora mesmo. Ok, vamos mergulhar nisso. Antes de pensar em qualquer caso específico, existe uma regra fundamental, a mais importante de todas, que precisa estar na ponta da língua. É isso. Esse é o mandamento número 1 da colocação pronominal na norma culta, aquela que cai na prova. É inegociável, tem que memorizar isso de qualquer jeito. Olha só que interessante. Na fala do dia a dia, é super comum ouvir "me disseram", mas para a prova, esquece. A única forma correta de começar essa frase é com o pronome depois do verbo, disseram-me. Agora sim, vamos para o nosso primeiro caso, a próclise. Aqui, o segredo é entender que o pronome vai antes do verbo. E a chave para entender a próclise toda é uma palavrinha mágica, atração. É como se essas palavras atrativas fossem um ímã, sabe? Quando elas aparecem na frase bem antes do verbo, elas simplesmente puxam o pronome para perto delas. Isso obriga o uso da próclise. E quem são esses ímãs, afinal? Bom, o primeiro grupo são as palavras de negação e os advérbios. É bem intuitivo, olha só. Não me avisaram. O não atrai o me. Ou aqui se trabalha. O advérbio aqui atrai o se. Simples assim. Outro grupo de atrativos superpoderosos são certos pronomes. Relativos, indefinidos, demonstrativos, todos eles têm essa força. No exemplo, a moça que me ajudou, o pronome relativo que funciona como um atrator fortíssimo. E para fechar a lista, temos as conjunções subordinativas, como em quando me ligaram. E tem também um caso super especial que as bancas amam cobrar. A estrutura em se tratando de. Bateu o olho nisso, já sabe, é próclise. Certo. Mas e se não tiver nenhuma dessas palavras atrativas na frase? O que acontece? Aí a gente entra no território da ênclise com o pronome posicionado depois do verbo. Pensa assim, a ênclise é a posição padrão, a regra geral. Se não tem nada atraindo o pronome e o verbo não está no futuro, o lugar dele é depois do verbo, ligado com o if. A ênclise é obrigatória em 3 situações, que precisam estar bem claras. No início da frase, que é a nossa regra de ouro, depois de uma pausa forte, tipo uma vírgula, e com verbos no imperativo afirmativo, aqueles que dão uma ordem. Com os exemplos, fica tudo mais fácil de ver. Entregaram-me segue a regra do início de frase. Perfeito! E façam-no é um exemplo clássico do imperativo afirmativo. O no ali está substituindo alguma coisa que deve ser feita. Agora vamos para o caso que muita gente acha o mais complicado de todos, a mesóclise. É aquela situação em que o pronome vai literalmente no meio do verbo. Vamos ser honestos, ninguém fala assim no dia a dia. Mas o que importa pra gente? Prova. E as bancas de concurso adoram a mesóclise justamente por ser mais formal e rara. Saber isso é um diferencial enorme. E a regra para ela é super específica. A mesóclise só acontece se 2 condições estiverem presentes ao mesmo tempo. O verbo precisa estar no futuro, seja do presente ou do pretérito, e não pode ter nenhuma palavra atrativa antes dele. A mecânica da mesóclise é até curiosa. O pronome quebra o verbo ao meio. O verbo entregarei se parte em entregar e ei, e o pronome lhe entra bem ali no meio, formando entregar-lhe-ei. Muito bem, já vimos as 3 regras principais. Agora vamos para a parte mais estratégica, que é onde o jogo é ganho, as pegadinhas. É aqui que a gente separa quem realmente está preparado. A pegadinha número 1 é essa briga entre atração e futuro. E anota aí, a palavra atrativa sempre ganha. Se aparecer um não antes de um verbo no futuro, a mesóclise está proibida. A força de atração puxa o pronome para frente, obrigando a próclise. E a segunda armadilha, não existe ênclise com verbo no futuro. Simplesmente não se coloca o pronome depois de um verbo no futuro. A colocação correta vai ser o mesóclise, se não tiver atrativo, ou próclise, se tiver. E muito cuidado com essa situação aqui, porque é o tipo de questão que pode ter 2 alternativas corretas. Quando temos um verbo no infinitivo com uma preposição antes, tipo ao ver, a gramática permite tanto a próclise quanto a ênclise. As 2 formas são válidas.
E para fechar as dicas, um lembrete rápido e valioso. O pronome relativo que é talvez o atrator mais comum e mais poderoso nas provas. Viu que antes de um verbo, a chance de ser próclise é de quase 100%. Fica a dica. Para resumir tudo, aqui está o mapa da mina. Próclise é com palavras atrativas, ênclise no começo da frase ou com o imperativo, e a mesóclise com verbo no futuro e sem atração. Essa é a essência do que mais cai em prova. E agora, depois dessa revisão super objetiva, focada no que realmente importa, a pergunta final é: tudo pronto para gabaritar a colocação pronominal na prova? Acredito que sim.